Fala, gente boa. Bom, claro que não poderia faltar uma foto antiga, né? Bom, essa foto aqui que eu estou tentando mostrar, né? Mostrando ou tentando mostrar, vocês já puderam perceber, tá? Que é a Praça Nereu Ramos, tá? Essa foto ela data possivelmente, tá? Da década de 40, tá? Então, nos anos 40, a Praça Nereu Ramos era dessa maneira que vocês estão vendo, tá? Bom, a- pegando um gancho, né, do que eu havia dito lá no primeiro vídeo, tá? É óbvio que a Joinville de antigamente não era essa belezura aí que eu acabei de mostrar para vocês, né? Vocês puderam perceber, ou não sei se foi possível vocês notarem, né? Que não há nada jogado ali na praça, né? Não há, aparentemente não há sujeira alguma ali na Praça Nereu Ramos, lá nos anos 40, né? Bom, obviamente, a Joinville de antigamente não era tão limpa quanto faz sugerir aquela foto, né? Que eu mostrei, ou pelo menos tentei mostrar a vocês, tá? Bom, eu tinha feito uma pergunta, né? Cheguei a fazer uma pergunta no vídeo anterior, né? Mas afinal de contas, aonde que os joinvilenses de antigamente jogavam aquele líquido, aquela substância pastosa e bem cheirosa, e que é sinônimo de time do Jack, ou seja, reticências, né? Não vou dizer porque é um canal de família, tá? Mas vocês sabem o que eu estou dizendo. Aonde que aonde que os moradores jogavam as suas respectivas cacas? Bom, eu tinha citado, né, encerrei aquele vídeo comentando sobre o Código Municipal de Posturas de 1880. Bom, os artigos 37, 38 e 39 do Código de Posturas de Joinville de 1880, eles previam justamente isso, aonde o que cada um deveria fazer com a sua respectiva carga. Bom, o artigo 37, ele determinava que as latrinas de cada residência, isso no perímetro urbano de Joinville, não era nada, não era o Código de Posturas, ele não previa nada em relação às residências da parte rural da cidade, isso era em relação à parte urbana de Joinville. Mas voltando, o artigo 37 do Código de Posturas de 1880, ele determinava que as latrinas, elas não deveriam ser feitas em locais próximos à rua ou a céu aberto, né? Elas não poderiam ser feitas em um local muito exposto, né? Um local com muita movimentação. Elas teriam que ser, as latrinas, né? Elas teriam que ser feitas, tá? Em um local afastado, em um buraco específico para isso e que fosse coberto por um telheiro, por um telhado, né? Por telhas. Bom, as latrinas elas teriam que ser desinfectadas com frequência, com regularidade. Ah, é, no caso, os canos que serviriam para escoar o esgoto, tá? Eles não poderiam fazer o escoamento do esgoto rumo a praças, a locais públicos e a ruas, né? E esses canos eles não poderiam incomodar os vizinhos e os transeuntes, ou seja, os pedestres, né? Então, a multa, né? Quem não fizesse uma latrina em um local afastado, quem não no caso, né? Quem não fizesse a sua latrina em um local afastado, de uma maneira adequada, vamos dizer assim, ele pagaria multa de 10 mil reais. Quem não desinfectasse a latrina pagaria mais 10 mil reais de multa, né? E também previa-se uma multa, possivelmente também nesse valor de 10 mil reais, para quem não fizesse um cano, um encanamento, de maneira adequada, né? Bom, uma outra lei, isso em 1897, ou seja, 17 anos depois do início, né, da criação do Código de Posturas de Joinville, isso já em 1897, foi baixada uma lei que determinava que cada residência do perímetro urbano de Joinville, cada morador, ele deveria ter no mínimo uma latrina, ou quantas latrinas quisesse ou precisasse. Minto, não era latrina, era tina, né? Tina ou cubo, algumas pessoas chamavam a tina de cubo, enfim. Cada morador do perímetro urbano de Joinville ele seria obrigado
a ter no mínimo uma tina. E essa tina, ela teria que ter uma capacidade de 40 e 50 litros de caca, né? Essa seria a quantidade de caca que cada uma dessas tinas, ou cubos, como queira, deveriam armazenar. Bom, só que havia um porém. Para que a tina com a sua caca ela tivesse que ser recolhida, você teria que pagar um imposto. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Já houve isso na história de Joinville, o imposto da caca. Sim, incrivelmente já houve isso. Bom, obviamente as pessoas não gostaram, né? Não gostaram disso, né? Bom, 10 anos depois, isso em 1907, na edição de 15 de junho do jornal Comércio de Joinville, Comércio com 2 M's e sem acento no E, né? Esse jornal que eu estou dizendo, ele publicou um artigo, né, um aviso da Prefeitura Municipal de Joinville, determinando o pagamento dos impostos da caca que estava atrasado. Sim, haviam pessoas que estavam dando migué, que estavam dando calote até na hora de pagar para recolher a sua respectiva caca. E esse aviso ele era bem claro: se você não pagasse amigavelmente, não procurasse a prefeitura, a cobrança seria na justiça. Então, se não fosse por bem, seria por mal. Esse aviso, né, ele obviamente não revela quem eram as pessoas, quem eram os caloteiros, quem eram as pessoas que estavam devendo o imposto da caca. Mas voltando a esse assunto, era uma empresa, não era a prefeitura que recolhia essas tinas cheias de caca. Era uma empresa, só que os jornais da época não especificam que empresa, quem fazia esse serviço. Bom, o fato é que em 1909, os moradores da Rua Santa Catarina, para quem não sabe, a Rua Santa Catarina é hoje a Avenida Getúlio Vargas. Então, os moradores do que hoje é a Avenida Getúlio Vargas, eles não estavam, esse serviço de recolhimento de caca não estava acontecendo na rua, no que hoje é a Avenida Getúlio Vargas. Obviamente, isso descontentou não só os moradores locais do que hoje é a Avenida Getúlio Vargas, como a própria prefeitura. Então, o que aconteceu? Em fevereiro de 1915, a prefeitura baixou um edital determinando uma concorrência. A prefeitura baixou esse edital determinando uma concorrência, né, para saber quem seria a empresa, né, a pessoa, né, quem faria esse serviço de recolher as tinas com as cacas. Bom, o vencedor escolhido nessa licitação foi Emílio Mantoffel. Perdão pelo meu péssimo alemão, né? Bom, o Emílio Mantoffel, ele se propôs a realizar o despejo das cacas em um local que ficaria a 5 quilômetros do perímetro urbano de Joinville. Bom, outros detalhes, outras informações que eu estava me esquecendo, tá? É que esse edital de fevereiro de 1915, ele determinava que o recolhimento das tinas, ele ocorreria entre as 11 da noite e as 5 da manhã, tá? E esse edital, essa lei, esse edital, ele determinava que o recolhimento das tinas ele deveria ocorrer pelo menos 2 vezes por semana, tá? A periodicidade do recolhimento das tinas ele dependeria muito do proprietário da residência, tá? Deixa eu dar uma conferida, né? Sim, 2 vezes por mês, tá? Isso era a periodicidade mínima que essa lei de fevereiro de 1915 determinava, tá? Bom, no caso, o vencedor dessa licitação de 1915, tá? Dentro de 5 dias após o nome dele ser revelado, tá? Ele teria 5 dias para depositar R$ 1 na prefeitura. Caso ele não fizesse esse depósito, ele teria uma outra opção. Ele teria que determinar, teria que apresentar à prefeitura um fiador que garantiria que esse contrato entre ele e a prefeitura seria cumprido, tá? E no caso, cada infração dessa empresa que faria esse serviço, tá? O valor de cada multa ficaria entre 20 mil e 50 mil reais.
E por quebra de contrato, essa empresa ela teria que pagar R$ 1 à prefeitura. Como eu disse ainda há pouco, o vencedor da licitação foi Emílio Mantoffel. Mas, obviamente, tem mais coisas a contar a vocês. E isso é o tema do próximo vídeo. Então, até lá!